Tem uma outra situação que me chamou muita atenção, que você comenta também no Conselho Deliberativo, é a questão de um fundo imobiliário, né, que está sendo proposto ou conversado com o Banco Genial, se não me engano. Então eu queria que você falasse como é que surgiu isso, se foi do banco para o Vasco, se o Vasco pensou isso dentro ali entre vocês. Queria que explicasse um pouco como é que funcionaria esse fundo imobiliário, como é que surgiu o Banco Genial nessa estruturação financeira para complementar, no caso, a obra e posteriormente até uma operação do estádio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente encara o projeto do estádio como um projeto de Estado e não um projeto de governo, né? Então, ou seja, não é um projeto da gestão Pedrinho, né? Então, tudo que eventualmente já vinha sendo feito de outras gestões e que a gente achou que valeria a pena seguir, a gente seguiu. Então, por exemplo, o projeto é o do Sérgio Dias e primeira vez que o Sérgio apresentou o projeto para o Vasco de estádio foi em 98. Eu nem lembrava disso, teve lá um concurso que o Eurico fez, acho que foi o Eurico, acho. O Eurico Calçada ali. E o Sérgio ganhou esse concurso, e aí depois ele apresentou esse projeto remodado para o Campelo, para o Salgado. Então, assim, óbvio que mudou bastante desde lá, e a gente também sugeriu alterações e continua sugerindo com as nossas consultorias. Mas não trocou o Sérgio, porque, eventualmente, ele veio de outras gestões. A primeira vez que o Banco Genial apareceu no Vasco foi na gestão Salgado. Eles fizeram 2 reuniões lá. Confesso que não sei bem como chegaram até lá. Assim que a gente ganhou a eleição, a gente fez algumas reuniões com eles, né, para continuar o contato. O Banco Genial também é o responsável por essa mesma estruturação no Parque Olímpico, né, aquele Parque Medine, né, que também tem potencial construtivo envolvido, e eles também estão estruturando o autódromo. Então, ou seja, eles têm bastante expertise em potencial construtivo e estruturação desse tipo de negócio. E aí, durante um momento, deu uma esfriada, né? Eles chegaram a mandar uma proposta, mas assim, a gente não chegou a um bom termo. E depois essa conversa foi retomada. Enfim, a gente está ali em fase de troca de contrato, mas está andando bem. E aí, qual é a ideia, né? De fazer o fundo, né? Primeiro, que, como eu falei, né? A prefeitura, ela impôs ao Vasco diversas garantias, né? E o Vasco quis, na verdade, dar mais garantias do que a prefeitura pediu, porque a nossa intenção é profissionalizar a coisa toda, né? Então, claro, quais foram as obrigações que a prefeitura colocou, né? A SPE e uma conta garantia, né? No início, ela queria um seguro, a gente debateu com eles que fazer um seguro poderia tornar a coisa inviável financeiramente, eles entenderam. O que é a conta garantia, né? Esse dinheiro do potencial construtivo, ele não vai para a conta do Vasco, do CRVG, né? Ele vai para uma conta administrada por um banco, que vai ser o Banco Genial. Bom, tudo indica que vai ser o Banco Genial, né? Não tá assinado ainda, mas tudo indica que vai ser. E aí, o Vasco tem acesso a 20% do dinheiro para começar a obra e depois só tem acesso se a prefeitura autorizar. Então, ou seja, a gente vai lá na prefeitura, mostra que a obra está andando, a prefeitura aciona o gatilho da conta e o administrador dessa conta, né, vamos chamar assim, permite que o Vasco tenha acesso ao dinheiro. Só que, além disso, como eventualmente a gente entende que vai ter necessidade de financiamento, tanto por uma eventual complementação do valor da obra, mas também por conta de ajuste no fluxo de caixa, né, porque é bom lembrar que, obviamente, que o dinheiro da compra do potencial, ele tem que obedecer também o fluxo da incorporadora, né? E, enfim, todo mundo sabe que eu trabalho com isso, né? Então eu estou bem acostumado com essa dinâmica. A incorporadora compra o terreno, faz o estudo, tira a licença, faz lançamento, né? Então, ou seja, ela demora um pouco a receber o dinheiro desse empreendimento que ela vai lançar dali a 5 anos, né? Então, obviamente que os pagamentos de potencial, em regra, serão parcelados. Em regra, tá? Sim. E aí, né, pode ser que a gente tenha que fazer eventualmente um adiantamento disso, né? Se a gente tiver outras receitas, vai ser mais fácil para, eventualmente,
fechar esse descasamento de fluxo de caixa pequeno no tempo, né? E aí, então, na verdade, o fundo ele vai servir para duas coisas, para três coisas. Primeiro, para dar mais governança ainda, porque o fundo é regulado pela CVM, né? Então, ou seja, você vai ter ali uma regulação, uma fiscalização da CVM direta. Então, cara, você vai ter que ter obrigações de transparência gigantes, né? Esse fundo vai ter um comitê de gestão. Obviamente que o Vasco ele é majoritário nesse comitê, né? Mas assim, vai ter alguém ali levantando o braço. Eu até dei esse exemplo na reunião. Se o Vasco chegar e falar assim, ó, eu quero construir um estádio de 3 bilhões de reais, o Vasco pode, mas vai ter alguém ali formalizando que isso é uma loucura, né? E isso, naturalmente, também dá um sinal de governança maior. E na última reunião que a gente fez com eles, surgiu a ideia que a gente está tentando colocar de pé de fazer uma oferta desse fundo, né? E aí eu acho que se a gente conseguir viabilizar, não é fácil viabilizar essa oferta, tá? A gente está contratando alguns advogados especialistas em estruturação de fundo para ver se é viável, e depende do tipo de fundo que você vai fazer. Mas se a gente viabilizar essa oferta, a gente acha que tem um potencial de financiamento muito grande pelo seguinte, o que é uma oferta, né? Assim, todo mundo que tem dinheiro guardado, né? Você tem algumas opções. Bota dinheiro na poupança, bota dinheiro num CDI ou compra a ação da Petrobras, né? Vamos dizer. Se você compra a ação da Petrobras, vai estar num fundo, né? É mais ou menos isso. Você compraria ações do fundo CRVG. E a gente acha que isso faz muito sentido por várias razões, né? A primeira razão é que, eventualmente, até você poderia ter lucros financeiros desse fundo. Segundo, que é aquilo que a gente falou, né? Você cria empatia e pertencimento ao torcedor e tudo que a gente bota na rua, o vascaíno compra, né? Quando eu digo a gente, o Vasco, né? Tudo que o Vasco bota na rua, o vascaíno compra. E o terceiro ponto, que eu acho que é bacana, que eu acho que você consegue contar uma história dos 100 anos do estádio, né? O estádio faz 100 anos em 27, a gente queria muito inaugurar o estádio em 27, não sei se vai ser possível. Sendo bem sincero, o nosso compromisso hoje é com a entrega, não é só com a data. Mas o fato é que, em 1927, né, o Vasco construiu o estádio com o dinheiro dos vascaínos. Então, 100 anos depois, os vascaínos, mais uma vez, vão poder contribuir para essa construção. Óbvio que, né, 100 anos depois, numa forma mais moderna, vamos chamar assim, né, claro, comprando cotas de um fundo na Bolsa. Mas acho que teria essa história para contar. E aí, cara, quando a gente conversou sobre isso, o pessoal lá ficou com um brilho nos olhos. A gente acha que tem uma capacidade de ser, talvez a maior oferta de pessoa física da história do Brasil, né? Mas, assim, repito, não sei se vai ser viável do ponto de vista jurídico, né? Tem que entender qual fundo vai ser possível fazer, se esse fundo permite uma oferta ou não. Então, isso o banco, junto com alguns advogados, já estão pensando, vai ter que ser uma coisa criativa, sendo bem sincero, essa saída é bem desafiadora, só que como o resultado tem um potencial muito grande, a gente está disposto a correr esse risco e pensar nessa solução. Então é uma criação de um fundo que ainda não está estruturada não. A certo modo. Existe a tokenização, que é uma possibilidade. Isso é tudo rendas complementares. E a tokenização, né, que está até mais adiantada que o fundo, na hipótese de criação do fundo, ela obviamente vai para dentro desse fundo também.